O que explica esta piora na aprovação da gestão Lula? Bom, na minha análise, essa piora de avaliação ela se deu em razão do sofrível desempenho do governo em 4 áreas essenciais, né? Trabalhadores e empreendedores mais atentos já detectaram a desaceleração da nossa economia. Ano passado, o investimento estrangeiro no Brasil despencou 22%, fazendo o país perder mais de 80 bilhões de reais. E o investimento interno em construção, em maquinário, em equipamentos, bom, esse caiu 3%, sinalizando aí da parte do empresariado uma perda de confiança no governo. Até mesmo um resultado positivo do PIB, né, o resultado do PIB de 2023, a soma das riquezas produzidas pelo país no ano passado, é também motivo de preocupação. Isso porque, embora a nossa economia tenha crescido, ela passou o último semestre absolutamente estagnada. Na verdade, olha só, o PIB cresceu 1,8% no primeiro trimestre, 0,9% no segundo trimestre, 0,1% no terceiro trimestre e 0%, nada no quarto trimestre. Ou seja, a economia está com o freio de mão puxado, enquanto o governo está batendo recorde de gastos e de déficit. E se não fosse o crescimento de 15% do agro e mais uns 8% na indústria extrativista, né, a gente está falando de petróleo, gás natural, minério de ferro e tal, o resultado seria muito pior. Da mesma forma, desacelerou o emprego formal. O Brasil gerou, agora em 2023, 520 mil vagas de trabalho a menos que em 2022 e 1.300.000 vagas a menos que em 2021. Então, é mais um indício de que o efeito positivo do governo anterior na economia está se dissipando. Agora, saindo da economia, né, vamos falar de governabilidade e articulação política. Na campanha de 2022, Lula chegou a afirmar que as emendas parlamentares do tal orçamento secreto eram, aspas, a fonte do maior esquema de corrupção do país. Claro que essa foi uma declaração que deixou todo mundo muito preocupado, afinal de contas, Lula da Silva é um grande especialista no assunto. Contudo, assim que ele tomou posse, segundo a apuração daqui da CNN Brasil, Lula mais que dobrou o empenho de emendas parlamentares e, de acordo com o levantamento da Gazeta do Povo, Lula aumentou em 530% o repasse de emendas PIX, aquelas transferências bilionárias sem fiscalização que caem direto na conta dos municípios felizados. Então, o Lula patrocinou esse toma lá da cá com o Congresso para garantir a aprovação de leis do interesse do seu governo. E, ao fazer isso, descumpriu promessa de campanha e escancarou as portas do Tesouro para a corrupção. E as pessoas ainda se lembram de quando o PT justificava o mensalão e justificava o petrolão em nome da tal governabilidade. Bom, outro ponto de desgaste para o Lula, como eu disse, são as relações internacionais. Aqui dá para ser bem breve. O cidadão brasileiro não aprecia que o seu presidente da República seja elogiado pelos terroristas do Hamas. O eleitor consciente não admite que Lula se coloque como um garoto propaganda da ditadura na Venezuela. Então, esse alinhamento automático do PT com o interesse de regimes autoritários, como Venezuela, Nicarágua, Cuba, Irã, Rússia e por aí vai, isso causa repulsa na opinião pública esclarecida. E aí também pesa na avaliação negativa do governo Lula. E, finalmente, chegamos na área da justiça. Bom, segundo o relatório da Transparência Internacional sobre a corrupção, o Brasil vive sob a égide de um judiciário de coalizão, ou seja, uma justiça supostamente aparelhada e excessivamente simpática ao atual governo. Então, quando Lula da Silva dá tapinhas no rosto de ministros do TSE ou indica para o STF os seus amigos, os seus companheiros, ele reforça essa impressão e ele vincula a sua imagem e a imagem do seu governo, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal e às suas controversas decisões. Então, quando centenas de milhares de manifestantes vão às ruas sem nenhuma faixa, sem nenhum cartaz, por medo de represália judicial, isso pega mal para o governo Lula. Quando os ministros impõem censura ou proferem decisões ao arrepio do devido processo legal, isso também vai resvalar no Lula. Quando o STF vai atuar para legalizar o aborto, para abrandar as penas para traficante, para esvaziar os presídios, é claro que tudo isso impacta o governo Lula, especialmente porque o Lula e o PT concordam publicamente com todas essas medidas. E aí o resultado não podia ser diferente. A aprovação do governo cai a olhos vistos.